novos tratamentos têm surgido para ajudar aí a controlar essa condição. Recentemente, um medicamento chamado Wegovy, considerado 2 vezes mais potente que o famoso Ozempic, tem gerado aí grandes expectativas. Pessoas que fizeram uso dele relatam aí uma sensação contínua de saciedade, o que facilita o controle da alimentação, né, e, consequentemente, a perda de peso. Estudos apontam também que a medicação não só ajuda na perda de peso, mas pode diminuir riscos cardiovasculares, oferecendo benefícios a longo prazo para a saúde. Olhando assim, o medicamento parece ser bem atrativo, né? Mas, gente, olha só, é fundamental, né? Primeiro, que a automedicação totalmente combatida. Segundo, a gente precisa entender para que casos que ele é indicado, para que casos ele não é indicado, quem realmente pode e até deve usar. Para isso, a gente chamou o médico endocrinologista que participou de um dos estudos de implementação do fármaco no país, o Dr. Luiz Henrique Canani, do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que está aqui ao vivo com a gente. Oi, doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Conexão RS. Doutor, conta pra gente, primeiro, das diferenças, né? A gente falou rapidamente aqui do Ozempic, agora tem o Wegovy. Queria que o senhor falasse a respeito das diferenças desses dois medicamentos, para a gente seguir falando também das indicações. Seja muito bem-vindo. Bruna, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui falando. Eu acho que tu colocaste muito bem. É uma medicação para emagrecer, é a primeira medicação para emagrecer que mostrou benefício cardiovascular, diminuição de infarto, AVC, de mortalidade de doenças cardíacas em pacientes com sobrepeso ou obesidade e que já tinham tido algum evento cardíaco prévio. Em relação ao Ozempic, ambos, eles são, na verdade, marca registrada, ele é marca fantasia. Se nós olharmos o sal, o princípio ativo, ambos são a mesma medicação, é a semaglutida, que é utilizado uma vez por semana, e a diferença é que o Ozempic, ele foi estudado, ele foi avaliado para tratar o diabetes, para tratar a hiperglicemia, e mesmo assim mostrava já um benefício cardiovascular, um benefício renal de proteção, e até uma dose de 1 miligrama por semana. Acima disso, não parece ter um efeito importante em diminuir a glicemia, talvez aumente um pouquinho os efeitos colaterais, e por isso é a dose aprovada, essa é a dose que a gente usa. Entretanto, existe uma curva-resposta, existe uma resposta maior aumentando a dose. Então, com o Wegovy, a gente pode ir a números maiores, em vez de usar 1 miligrama por semana, chegar até 2,4 miligramas por semana, e com isso ter uma perda de peso mais importante, ter uma perda de peso realmente muito significativa para os padrões. Para a gente ter uma ideia, medicações para serem aprovadas para perda de peso tem que ter uma perda de peso de pelo menos 5%. Você acredita que 3% a gente já tem algum benefício na saúde, diminuição de problemas relacionados à obesidade, 5% com certeza. Quando a gente está falando aqui a dose máxima de 2,4, nós estamos falando em média de mais de 15%, quer dizer, 3 vezes mais o mínimo necessário. Perfeito. Doutor, eu queria lhe perguntar o seguinte, o senhor falou os benefícios, né, que esse estudo mostrou da redução de doenças cardiovasculares, risco de AVC, infarto, enfim, entre outras coisas. Mas também é comum a gente ler, por exemplo, na internet, que é o lugar onde todo mundo vai pesquisar primeiro, muitas vezes, um medicamento, né? Antes mesmo de conversar com o seu médico, já dá um Google ali para saber o que tem de bom, o que não tem. E aí eu lhe pergunto, doutor, a gente também lê algumas outras coisas a respeito desse medicamento. Eu mesma hoje, quando cheguei na redação, fui me inteirar mais da pauta e li a questão de doenças nos ossos, nos músculos, algo desse tipo. Eu queria lhe perguntar o que é mito, o que é verdade, no que se refere, doutor, aos efeitos colaterais do Wegovy. O mais comum, e com certeza acontece, são efeitos gastrointestinais. No início do tratamento, náusea, enjoo, alguns pacientes vão vomitar. Eu diria que 80% dos pacientes vão ter algum sintoma leve, e se a gente começa com uma dose baixa, e essa é a ideia, você mostrou algumas imagens, tem várias canetas com várias dosagens, a ideia é ir aumentando lentamente, esses efeitos são fugazes. Existe em torno de 10, 15% dos pacientes que não sentem nada, que
podem tomar e tem muito pouco efeito colateral, existe em torno de 5 a 10% que são muito sensíveis, às vezes não conseguem usar a medicação. Existem outras preocupações que vêm dos estudos iniciais com estudos animais que nunca se comprovaram no ser humano. Por exemplo, aumento de algumas células da tireoide podendo causar um câncer de tireoide. E os estudos foram extensos nesse sentido, exatamente preocupando, porque em animais a gente usa dose que são muito maiores, 10, 20, 50 vezes do que o ser humano, exatamente para ver a segurança. Isso nunca se comprovou. Parece que existe uma relação com cálculo na vesícula, cálculo biliar, mas isso acontece sempre que a gente perde peso, e quando perde peso muito rápido, aumenta o risco de a gente fazer cálculos e com cálculo às vezes levar um risco de pancreatite. Na verdade, por uma questão de segurança, aqueles indivíduos que já tiveram, por exemplo, eventos de pancreatite prévia, sem uma causa, sem a gente conseguir identificar, é uma contraindicação relativa ao seu uso, para a gente não ficar na dúvida se essa pessoa desenvolveu um novo quadro de pancreatite, se foi do remédio ou não. Na verdade, parece ser bastante seguro. O que a gente chama de custo-benefício, a balança tende muito mais ao benefício do que ao custo, no sentido de efeitos colaterais, porque se a gente for discutir, realmente isso é uma medicação também, hoje ainda, de um preço bastante alto, né, para a nossa população. Vou aproveitar, doutor, isso que você falou a respeito do preço e eu ia lhe perguntar se o Wegovy seria uma opção mais acessível, digamos assim, para a população, pensando talvez até a médio e longo prazo também, e ser ofertado via SUS, mas o senhor já nos disse que não, então, que é um medicamento com um custo alto. O senhor acha porque ele ainda é recente, com o tempo ele deve se popularizar e o preço deve se tornar mais acessível, ou isso não deve acontecer? Isso é a história que a gente tem dos medicamentos, eles sempre vêm com preço maior, existe o fato de não existir concorrência no momento para ela, existe um investimento muito grande e existe um período que existe uma proteção da patente, então o preço é maior. Tem medicações hoje, várias medicações hoje que estão no Sistema Único de Saúde, que há 15 anos atrás eram realmente medicações muito, muito caras, e que era para uma parcela muito pequena da população. Então, não, no momento não estão disponíveis. Eu acredito que sim, talvez não seja para 5 anos, né? Talvez demore um pouco mais, mas a tendência é que popularize e que o preço baixe no momento que a gente tenha outras medicações do mesmo grupo, que exista uma concorrência, a gente consiga valores mais acessíveis. Alguma contraindicação, doutor? Alguém que, de fato, vocês não recomendam que faça uso desse medicamento? Por bula, é indicado para pacientes com obesidade, IMC, índice de massa corporal acima de 30, ou sobrepeso com problemas da obesidade, diabetes, hipertensão, problemas articulares. Isso descartando outras doenças que possam estar associadas ao aumento do peso, a gente fazendo uma boa avaliação, tendo certeza. Pacientes que tenham algumas complicações, às vezes, por exemplo, a gente comentou alguma coisa de pacientes que tenham tido pancreatite prévia. Esse risco de animais para câncer de tireoide, em geral, não se indica para alguns tipos de neoplasia que são familiares, a pessoa pode estar aumentada da tireoide, seriam contraindicações relativas que a gente pode pensar. Mas, em geral, não. Em geral, ele é muito bem, ele não tem uma restrição maior. Existe muita coisa, fake news, né? Muito boato na internet, falando coisas que a gente realmente não vê nos ensaios, não vê nos dados científicos, nem na prática clínica. Dizer que a gente tem um medicamento seguro para o tratamento da obesidade aqui no Brasil. É o que os médicos puderam comprovar através desses estudos, então, doutor? Exatamente. A gente não só está falando em perder peso, eu acho que esse é um foco importante do paciente, né, de perder peso, de a coisa estética, mas a gente está falando em diminuir mortalidade, diminuir eventos graves e sérios